Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje o vídeo vai ser para falar sobre os 2 primeiros anos de vida da Manu, ou seja, o período em que a gente enxergou os primeiros sinais nela até a chegada do diagnóstico. Primeiramente, vamos só falar um pouquinho da minha gravidez. Eu tive uma gravidez super tranquila, super normal, engravidei rápido. Meu parto foi um parto normal, de quase 40 semanas. Não tive nenhuma complicação, não precisei tomar nenhuma medicação. Tudo muito tranquilo. A Manuela nasceu, eu tinha 28 anos, faltando um dia para completar 29 anos. Foi um parto tranquilo. Porém, já na maternidade, eu via que ela não estava pegando no sono fácil. Para um bebê recém-nascido, né? E a gente lê, pesquisa, vê que o bebê recém-nascido dorme por muito tempo, tem aquele sono muito profundo. A Manu, já na maternidade, eu percebia que ela não tinha esse sono tão profundo assim. Mas até então, eu pensei assim, não sou eu que tô sabendo pegar, ninar ela direito, às vezes eu ainda tô com pouco leite, por isso ela ainda tá com fome. Até então nada de tão alarmante. Mas chegando em casa, a gente viu que isso continuava. A Manu, ela não entrava em sono profundo e qualquer ruído acordava ela. E a gente começou a estranhar isso, de o porquê que ela demora tanto tempo para pegar no sono, era necessário a gente ninar ela por muito tempo, aí revezava entre eu e meu marido porque era muito cansativo, e tentava fazer ela dormir no peito, tentava fazer ela dormir sozinha no berço, tentamos várias técnicas, e mesmo assim era muito demorado. Esse foi um dos primeiros sinais que a gente viu nela. Até então, os pediatras falando que era tudo normal. E realmente, muitas crianças não dormem tão bem, isso é fato. Porém, é muito difícil explicar porque as pessoas não entendiam isso, que realmente o sono da Manu não era questão dela não demorar para dormir só, tudo. O sono dela era muito leve mesmo. Qualquer ruído que acontecesse era o suficiente para que ela acordasse. E outra coisa, ela acordava, ela não voltava a dormir. Ela ficava horas acordada de novo, mesmo que ela só tenha dormido por 10 minutinhos, ela ficava horas acordada, dava para ver que ela estava cansada, que ela precisava descansar, mas era como se ela não conseguisse se desligar. Era como se a mente dela não apagasse, ela não conseguisse aquele ponto de relaxamento para pegar um sono profundo. Isso já nos primeiros meses de vida dela. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato que ela estranhava demais. E aí, hoje, com mais conhecimento, eu vejo que ela tinha muitas questões sensoriais. Questões sensoriais com toques, luzes, barulhos. Então, quando vinham os meus amigos, familiares visitar para conhecer ela, era muito complicado, porque ela chorava muito, ela estranhava demais as pessoas. Quando chegou no momento que a gente já podia sair com ela de casa, era muito complicado, porque ela adorava sair, passear, enquanto estava só eu e o meu marido. Chegava em algum local, ela começava a chorar imediatamente e esse choro não parava. Mesmo depois que a gente ia embora do local, ela continuava chorando por muito tempo, como se ela realmente tivesse perdido o controle da emoção dela. E demorava muito, ela chegava a ficar com manchas no rosto de tanto que ela chorava. Então isso foi uma outra coisa que chamou muito a nossa atenção. Quando chegou o momento que acabou a minha licença maternidade, eu fiquei 6 meses, né, com ela em casa, eu pensei que eu teria que pedir as contas do meu serviço, que eu teria que ser exonerada porque ela não iria ficar na creche. Por sorte, ela conseguiu se acostumar, se adaptou à creche e não foi necessário. Porém, a creche que ela estudava era dentro do meu serviço, era uma creche para os funcionários, né? Então eu tinha o acesso para continuar amamentando, sempre que tinha algum problema os professores podiam me chamar e eu ia. E nisso eu também notei que eu era sempre a mãe mais solicitada, né? Sempre era o meu telefone tocava pedindo para eu ir lá
falando que a Manu estava chorando muito e que ela não estava, eles não estavam conseguindo sozinho conter ela, né? E em alguns momentos eu não conseguia também, era necessário eu ter que ir embora, outros momentos eu conseguia acalmar ela. E aí na escola também apareceram alguns sinais. As professoras começaram a me relatar que ela não brincava muito com as outras crianças e que principalmente ela não aceitava fazer as atividades. Isso é aquela atividade de berçário, em que o bebezinho só fica amassando as massinhas, mexendo com tinta, fazendo pequenas colagens, essas coisas a Manu não aceitava. E na creche, na época, tava um trabalho super legal. Eles faziam atividades com macarrão cozido, gelatina, algodão, várias texturas diferentes e a Manu não estava aceitando. Porém, a Manu, ela tinha uma facilidade muito grande em se adaptar. Então, assim, ela começou a não aceitar as atividades, as professoras começaram a me passar as atividades com antecedência para que eu fizesse com ela primeiro em casa e depois ela fizesse com a turma na escola. E dessa forma a gente foi se adaptando. Até então, eu não cogitava a hipótese de ser autismo, porque, primeiramente, eu não conhecia o autismo, não aconteceu perto de mim, pelo menos não conhecido assim, né? Nenhum grande caso próximo de mim, eu não tinha conhecimento. E por um outro motivo, apesar da Manu ter essas limitações, a Manu, ela demonstrava muita esperteza em outros aspectos. Ela era muito comunicativa, pelo menos comigo e com meu marido dentro de casa, ela não teve grandes atrasos na fala, ela andou, ela teve um desenvolvimento tranquilo, ela tinha muito interesse por essa coisa de letras, números, formas geométricas. Então, assim, em alguns pontos ela era mais atrasada do que os amigos dela, porém em outros ela se destacava. E eu, pela falta de conhecimento, acreditava que uma coisa compensava a outra. Ok. O tempo foi passando e eu fui empurrando isso com a barriga. Empurrando entre aspas, porque toda a consulta do pediatra eu reforçava isso. Olha, ela continua estranhando demais as pessoas, ela não é de brincar com outras crianças, ela dorme muito mal. E o pediatra falou, não, isso tá tudo dentro do normal. Examinava ela dentro do consultório, todos os níveis que ela tinha que atingir, ela atingia, a saúde dela perfeita. Não, mãe, é normal. Muitos deles colocavam a culpa em mim, pelo fato da Manu ser filha única, que ela era mimada, que isso, que aquilo, né, sempre. E a gente foi levando, até então tava indo, né, altos e baixos, eu e o meu marido extremamente esgotados, porque a gente trabalhava o dia todo e passava a noite praticamente em claro com ela, porque ela dormia muito mal, muito pouco, né? Ela sempre muito irritada pelo fato de dormir muito pouco. E foi indo, beleza. Chegou um momento na escola em que todos os coleguinhas da Manu já estavam andando, falando e correndo. Então eles já não eram mais aqueles bebezinhos que ficavam o dia todo sentadinhos no bebê conforto, no chão, engatinhando devagarzinho. Eles corriam pela sala, óbvio. Criança, né? Graças a Deus. E corriam, gritavam, choravam, riam, cantavam. E esse barulho todo dentro de uma sala fechada começou a incomodar demais a Manu. E era uma coisa que me preocupava muito, porque essas crianças, como eram filhos de funcionário, eram as mesmas crianças sempre. Ou seja, a Manu, desde os 6 meses até completar 4 anos de idade, ela estudou com as mesmas crianças. Então, só no finalzinho que ela fez amizade com as crianças. E eu estranhava muito, porque eu via que as crianças já tinham seus melhores amigos, já tinha aquele coleguinha que elas sempre procuravam, e a Manu não tinha essa criança favorita e também não era a criança favorita de ninguém, porque ela também não deixava nenhuma criança se aproximar dela. Só que essa questão sensorial da Manu ficou muito forte, até que chegou o ponto que, por volta de uns 2 anos e meio, ela começou a se incomodar demais com o barulho na sala e começou a chorar demais para entrar na escola. Eu tinha que deixar ela entrar de qualquer jeito chorando, ela não era a única criança que chorava para entrar, isso até então era razoavelmente normal. Ela chorava, a diferença é que as outras crianças paravam e a Manu continuava.
Ou quando ela não entrava chorando, ela entrava de olho fechado, deitava num cantinho da sala e ficava deitada de barriga para cima, com os olhos fechados e com os dedinhos no ouvido. E ficava nessa posição por muito tempo. As professoras me relatavam que elas pegavam a Manu pelo bracinho e ia puxando ela andando pelos corredores da escolinha com os olhos fechados e os dedinhos no ouvido. E a professora guiando ela para ela não bater nas paredes, não trombar com as outras crianças. Ela se alimentava dessa forma, ela só abria a boca, a professora ia colocando a comida dentro da boca dela e ela continuava com o olho fechado e os dedinhos no ouvido. E isso começou assim, lógico que foram tendo vários sinais, mas essa questão de ficar de olhos fechados, dedinho no ouvido e chorar demais foi uma coisa que aconteceu meio que de uma semana para outra, de uma forma tão forte, né? Já vinha acontecendo de vez em quando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tão forte assim, acho que foi um momento que ela deu aquele estouro de não aguentava mais aquilo e ela também conseguiu expressar que não conseguia mais, né? Que foi quando eu procurei um pediatra e relatei tudo o que estava acontecendo. A escola foi muito parceira, ela passou relatórios, fotos, vídeos e o pediatra me encaminhou para um neuropediatra. Nesse momento, eu e meu marido começamos a pesquisar, jogamos os sinais pela internet, começamos a buscar e o autismo começou a aparecer pra gente, né? No começo era difícil ler as matérias, principalmente quando as matérias se encaixavam na nossa situação, porque o autismo é muito amplo, então às vezes você lê uma coisa que não se definia na Manu, por exemplo. Não tem contato visual, não é carinhosa, anda na ponta dos pés, não é verbal. A gente lia essas coisas e falava assim, pô, então a minha filha não é autista, porque ela não se encaixa nessas coisas. Porém, em vários outros aspectos, ela se encaixava. A gente foi no neuropediatra, levou todas essas anotações, eu levei uma lista com perguntas, eu fui com muita mente aberta e a gente saiu de dentro do consultório já com o diagnóstico na mão e a receita para que ela começasse a usar o Risperidon para melhorar o sono dela, para que ela descansada conseguisse aceitar melhor as terapias. Bom, gente, eu não vou estender mais muito. Esse foi só um resumo do nosso histórico, né? Depois eu vou gravar outros vídeos dando continuidade de como foram as primeiras terapias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, deixem um likezinho para ajudar nosso canal e não esqueçam de se inscrever, ok? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.